de Ti, Senhor. Que ela possa se esvaziar dela mesma agora, para que o Espírito Santo de Deus encha e que ela seja um canal para nossas vidas. Entre ela e nós está o sangue de Jesus. Que o Senhor a abençoe, a proteja, livre de todo mal, e que ela se sinta livre hoje para ministrar a palavra de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usar máscara, óculos, tudo ao mesmo tempo, só Jesus na causa. Mas ainda bem que tem tempo, né? Que a Bíblia diz que a única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor, mas o resto vai. Amém? Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero só acrescentar um pouco aquilo que o meu marido falou. Tudo que ele falou é verdade, Heavy. Eu sei que às vezes você sofre muito os que estão dando errado. Você fica muito angustiada pelos que não estão dando certo. E mãe é assim, né? Eu vi uma mãe dizer que quando tem vários filhos e um filho dá trabalho, dá problema, e a mãe precisa estar o tempo todo orando, buscando, orando, tentando ajudar, proteger, a mãe está tão preocupada com aquele filho que ela não consegue ver os outros. E aí ela está tão cheia do ruim daquele que está acontecendo com aquele filho, que ela não consegue ver tudo de bom que os outros filhos estão fazendo. Então, eu sei que às vezes é difícil para uma mãe ver um dos filhos não estando no caminho. Mas tem os que estão dando certo. Tem os que valeu cada investimento, cada oração, cada súplica, cada ato que você fez. Tem os que permaneceram, tem os que ficaram. Valeu a pena. Olha para esses. Quando você olhar para aquele que diz assim, mas eu tenho feito tudo por fulano, e fulano não quer. Mas eu também investi tanto em fulano, e fulano deu certo. Amém? Então, se você está investindo muito tempo, focado numa coisa só, olha ao teu redor, porque tem muita coisa também dando certo. Amém? Tem muita coisa funcionando, irmão. Não é tudo que está dando errado, não. A gente só tem que focar na coisa certa. Amém? Então, já saudando a igreja, hoje culto de gratidão, quero aproveitar que meu marido começou a agradecer na vida da pastora, que foi amor à primeira vista, né, amor? O amor deles foi amor à primeira vista. Ela olhou ele e se apaixonou por ele. Eu depois, segundo, depois. Ele foi primeiro. E desde o começo ela amou ele do jeito que ele é. E ele também. Tudo que ele falou é verdade, Eve. Não só na sua presença, mas na sua ausência. Ele é essa mesma pessoa. E aquilo que ele fala para você na sua frente é o que ele fala na nossa casa. E você merece tudo isso. Amém? Eu quero agradecer pela vida do meu marido. Hoje é culto de gratidão. Então eu também quero agradecer. Que meu marido é uma bênção, é um homem de Deus. É alguém que me ensina a ser uma pessoa melhor. Quero agradecer pela vida da minha filha, que é um presente que Deus nos deu. Quero agradecer pelo cuidado e a misericórdia do Senhor em nossas vidas, em tudo que nós estamos enfrentando, mas a misericórdia do Senhor nos alcança. Amém? Então vamos lá. Aleluia. Eu quero declarar no nome de Jesus, que hoje eu vim crendo, viu, irmão? Hoje eu vim crente. Eu não sei você, mas hoje eu vim crente. Hoje eu vim acreditando. Eu não vim acreditando é porque eu estou focando na sua fé não, viu? Que eu não estou não. Eu estou acreditando na minha nele. Eu estou confiando na minha fé nele. Porque eu sei a palavra que o Senhor colocou na minha boca. Eu sei a palavra que o Senhor colocou na minha vida. E se você tiver com pouca fé aí, vem na minha, que hoje eu estou crendo. Hoje eu estou crente. E se hoje você não gosta de barulho, irmão, procura uma igreja mais tranquila. Porque a pastora hoje é pentecostal. Vem crente que eu estou crendo hoje. Leila, já que o Senhor te colocou aí, a minha vida na tua vida hoje vai me cobrindo aí, amém? Eu quero declarar nessa noite que o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Existe uma palavra final da parte do Senhor sobre a tua vida.
No nome de Jesus. Essa não foi a palavra final, não. Essa palavra que você está aí, que você chegou hoje, ainda não é a palavra final. O Senhor tem uma palavra final. Eu quero declarar que nessa noite o Senhor tem uma palavra para o teu casamento. O Senhor tem uma palavra para os teus filhos. O Senhor tem uma palavra para a tua alma. O Senhor tem uma palavra para o teu espírito. O Senhor tem a palavra que você precisa. O Senhor tem essa palavra. Amém? Mas para declarar essa palavra eu preciso contar uma história. E às vezes a gente não gosta de ouvir a história, né? Quando a pessoa, para contar, falar uma coisa da Bíblia, a pessoa conta a história todinha da pessoa. Aí tem gente que não gosta. Ah, é muito chato escutar a história todinha, a descendência todinha, né? Mas não é você não, né, irmão? Não é você não. Eu creio que você não vai ficar com sono, não vai dormir. Você vai ficar ligado. Vai ficar focado na palavra. Vai ficar aí olhando e escutando, porque o Senhor tem uma palavra. Vai valer a pena esperar até o final. Amém? Abra sua Bíblia. 1 Crônicas. Nós vamos ler do versículo 20 até o 23. Eu gosto de ler a Bíblia, irmão. Eu gosto. Porque sempre o Senhor fala comigo. Mas eu gosto das histórias. As histórias que ninguém acredita, pastora Sabrina. Sabe? As histórias que ninguém crê. As histórias que ninguém dá nada. É dessas que eu gosto. Esposo de Raíssa. É dessas que eu gosto. Das que não era para nada. Que não ia dar nada. Que não ia acontecer nada. Eu sinto. Eu digo assim, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa na vida dessa pessoa. Eu vou descobrir. E aí eu começo a investigar. E quando eu investigo, eu encontro. Porque Deus tem uma palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os filhos de Efraim foram Sutela, pai de Berede, pai de Taate, pai de Eliadá, pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela, e Ezé e Eleade, aos quais os homens de Gate, naturais da terra, mataram quando foram roubar o seu gado. Efraim, seu pai, ficou de luto muito tempo, e por isso seus irmãos vieram consolá-lo. Depois ele se deitou com sua mulher, ela engravidou e teve um filho, o qual ele deu o nome de Berias. Como era o nome dele? Eu não escutei, irmão, tem muita gente para pouca voz. Como era o nome dele? Berias, porque as coisas iam mal na sua família. Esse nome era porque as coisas iam mal. E aí quando eu estava lendo essa história, eu disse, foquei nesse nome. Eu disse, alguém que recebeu uma sentença. Alguém que recebeu esse nome porque a situação era ruim. Eu quero conhecer a história desse homem. Eu quero descobrir quem foi esse homem. Esse homem vai me ensinar alguma coisa. E para contar a história desse homem, eu queria relembrar um pouquinho a história, né, de José. Eu sei que a maioria aqui já conhece a história de José. A maioria aqui, ou todos, já são cristãos, né? Mas a Bíblia diz que Jacó, durante muitos anos, sofreu, e sofreu muito, porque achou que seu filho tinha sido morto. E na realidade, todo mundo sabe, né? Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem é crente, quem não é, quem já ouviu falar da história, quem já assistiu na televisão a história de José, viu que na realidade ele tinha sido vendido. E a Bíblia relata que José passou mais de 10 anos sofrendo, até as promessas do Senhor, até o sonho começar a se cumprir, passou-se mais de 10 anos. E depois desses 10 anos, José é apresentado a Faraó. E aí ele dorme prisioneiro e acorda governador do Egito. E a Bíblia diz que quando José é apresentado a Faraó, Faraó fica perplexo com a sabedoria de José. E José diz, olha, vai acontecer isso e você precisa fazer isso. Às vezes a gente crente, a gente tem o hábito de mostrar muito o pecado, mas a gente não consegue mostrar o caminho. A gente esquece que Deus não chamou a gente para mostrar pecado, Ele chamou a gente para mostrar o caminho. Amém? Amém, irmão?
A gente está aqui para mostrar o caminho à pessoa. Mostrar o erro, mostrou, mas mostra a saída, mostra o caminho. Foi o que José fez. Ele disse, olha, vai acontecer isso tudo aqui. E você vai precisar de uma pessoa para direcionar dessa forma. E a Bíblia diz que Faraó olha para ele, fica tão perplexo com a sabedoria, porque bonito é ser inteligente, né? Bonito é ser inteligente. O caba pode ser o que for, mas se não for inteligente... A mulher pode ser a mais linda, mas se ela não for inteligente, bonito é ser inteligente. E aí ele olha para ele e diz assim, você é o homem. Você é a pessoa para tomar conta do meu reino. E a Bíblia diz que Faraó institui um cargo que não existia. Não existia governador. Mas a Bíblia diz que naquele momento ele criou, porque Deus é assim, quando não tem, para nos abençoar até o cargo ele cria. Não tinha essa vaga não, mas eu vou abrir. Não estava para ter essa seleção não, mas agora vai ter. E a Bíblia diz que ele vai e coloca e abre essa posição, né, para ele de governador. A Bíblia diz que segue a história, José se casa. Eu vou contar a história, viu, irmão? Eu preciso contar a história para vocês entenderem. A Bíblia diz que ele se casa e tem 2 filhos. Um filho que se chama Manassés e o outro filho que se chama Efraim. Manassés, que significava eu perdoo. E ele tinha coisa para perdoar, viu, irmão? Porque quem sofreu foi ele. E Efraim, que significava duplamente frutífero e que também significa Deus me tem feito crescer na terra da minha aflição. José está ali diante de 2 situações. No primeiro momento ele diz assim, olha, quando o filho nasce, ele diz assim, olha, eu perdoo, eu estou pronto para perdoar. Porque quando Faraó chama Moisés, o que chamou minha atenção é porque o coração dele não estava ressentido, não estava revoltado, não estava cheio de trauma, não estava cheio de amargura. Ele não precisou dizer toda a amargura do coração dele para poder aceitar a posição. Simplesmente ele disse, eu estou pronto. Eu aceito, eu vou fazer. E foi. E aí depois ele tem um segundo filho chamado Efraim. Ele diz assim, olha, eu sofri muito aqui. Essa terra me humilhou demais. Essa terra trouxe muita aflição sobre a minha vida. Mas Deus cumpriu a sua promessa. Ele prometeu que eu ia prosperar. E hoje, depois de Faraó, eu sou o homem mais importante dessa terra. Foi assim que aconteceu. Mas aí chega a hora da virada. O jogo virou. Sabe quando o jogo vira? Recife 1-0. Pronto. O jogo virou. Chega a hora da fome. A Bíblia diz que os seus irmãos e o seu pai vão até a presença do governador. Não Jacó, mas os seus filhos. Jacó manda os seus filhos e eles vão até a presença do governador. Porque eles estavam sem comida. Chegou a hora da virada. A hora que José ia ser testado. Será que eu perdoei? Será que ter prosperado nessa terra me fez esquecer tudo o que eu passei? E aí a Bíblia diz que eles vão até a presença. Chega diante de José para pedir por comida. E aí a gente espera assim, né? Porque quando a gente é afrontado, humilhado, envergonhado, quando alguém nos trata mal, e aí chega a hora da virada, você pensa o quê? Ah, agora José vai dar o troco. José vai fazer eles pagarem por tudo que eles fizeram. Mas é isso que acontece? É, irmão? Não. A Bíblia diz que José oferece o melhor do que ele tinha. E não foi suficiente. Além dele oferecer o melhor do que ele tinha, ele trouxe eles para perto. Para morar junto. Para ficar perto deles. Né? E aí, a Bíblia diz que o seu pai está muito velho. Está ficando doente. Eu estou fazendo um resumo de toda a história para poder chegar na vida desse homem que eu quero falar. A Bíblia diz que José leva os seus 2 filhos até a presença de Jacó para ele liberar a bênção. E aí quando chega na presença do pai, a Bíblia diz que Jacó vai abençoar Efraim primeiro. E José diz, não, meu pai, Efraim é o segundo.
ele merece receber a segunda parte. Manassés é o primogênito, ele tem o direito da bênção, o primeiro a ser abençoado. E José diz: não, meu filho, Manassés vai ser grande, mas Efraim vai ser muito maior. Porque Deus inverte as ordens, viu? Deus inverte. Se precisar, ele inverte até as ordens. Ele faz o último sentar na primeira cadeira. É assim que eu creio. Quantos creem? Mas aí, o homem solteiro de Deus, tinha que casar, né? O homem, eu já estou orando, irmão, para Deus mandar uns homens de Deus, umas mulheres de Deus para essa igreja, porque no nome de Jesus tem que ser muito crente, viu? Tem que ter muito Jesus. Deus tem que mandar. Quantos creem? Quantos dizem amém? Ore, irmã, porque quando você vai dormir, graças a Deus você tem seu marido. Quando eu vou dormir, graças a Deus eu tenho meu marido, mas tem muita mulher de Deus esperando em Deus. Então ore, diz: Senhor, vai lá. Manda umas mulheres de Deus para aquela igreja, manda uns homens de Deus para aquela igreja, uns homens bons de Deus, viu? Uns homens bons de Deus, para abençoar a vida dos irmãos e das irmãs. Amém? Aleluia. E aí, alguns anos se passam, Efraim se casa. E a Bíblia diz que Efraim tem alguns filhos. E no versículo 21 diz que um dos filhos, ele diz lá, Sutela, Ezé e Eleade. Quando Efraim teve os seus filhos, ele foi como José. Ele começou a botar homem abençoado na vida dos filhos dele. Quando eu fui procurar o nome da minha filha, eu tinha poucas opções, porque meu marido tinha umas poucas opções de um nome só. Entendeu? Não me deu, eram poucas de uma. E aí eu fui ver, e aí eu vi que o nome da minha filha era força, inteligência, aí eu disse: aleluia, glória a Deus. E Efraim foi do mesmo jeito. A Bíblia diz que os filhos dele se chamavam Tesouro. Deus é a minha testemunha. Era assim que ele escolhia o nome, igual ao seu pai. Mas aí, como a gente leu aqui no versículo, a Bíblia diz que 2 dos filhos de Efraim foram assassinados. Não sou eu que estou dizendo não, viu? É a Bíblia, a gente acabou de ler aqui. Efraim era ou não era um homem de Deus? Sim ou não? Me ajudem, por favor. Sim ou não? Efraim era filho ou não era filho de um homem de Deus? Sim ou não? Efraim era neto de um homem de Deus ou não? Mas a Bíblia diz que 2 dos filhos de Efraim foram assassinados. E a Bíblia diz aqui, que a gente leu no versículo, que Efraim ficou durante muito tempo de luto. Muito tempo sofrendo com a morte dos seus filhos. Porque ele não perdeu um, não. Porque se perder um, já é um desespero para uma mãe, imagina perder 2. Mas a Bíblia diz que ele perdeu. E aí no versículo 22 diz assim: Efraim chorou por muitos dias de tanta tristeza. Eu imagino que Efraim ficou se culpando, dizendo: como foi que isso aconteceu? Como foi que eu deixei isso acontecer? Como foi que 2 dos meus filhos foram assassinados? E com certeza Efraim deve ter feito muitas perguntas a Deus. Perguntas essas sem resposta. Mas, Senhor, o que aconteceu? Eu venho de uma linhagem que meu pai era o homem mais importante do Egito. Ninguém tinha mais autoridade do que o meu pai. Eu sou um homem de Deus. O meu avô passou a bênção da primogenitura para mim. Eu fui o primeiro, antes do meu irmão, estava na ordem para ser ele. Mas o Senhor decidiu que ia ser eu. E agora 2 dos meus filhos são assassinados. Imagina, irmão. Deus me livre, meu Deus. Às vezes eu venho pela rua, pastora Sabrina, que é mais ou menos do meu jeito. Eu venho pensando assim, só em pensar em acontecer alguma coisa, eu choro, irmão. Às vezes eu venho pela avenida, eu choro só de imaginar acontecer alguma coisa.
Eu não sei vocês, eu imagino que as mães sejam assim. Só de pensar de acontecer alguma coisa com o filho, a gente já sofre, a gente já chora, a gente já clama. Imagina a notícia de 2 filhos assassinados. E não morreu de doença, não. A Bíblia diz que foram roubar os seus gados e nessa briga eles foram assassinados. Mas aí, começando a chegar na vida de Berias, a Bíblia diz que depois de um tempo, Efraim se deitou com a sua esposa. E quando Efraim se deitou com a sua esposa, ele teve outro filho. José escolheu bem o nome dos seus filhos. Efraim escolheu bem o nome dos seus filhos. Mas a Bíblia diz que quando ele foi colocar o nome desse filho, a tristeza da sua alma, a situação da sua casa, a dor era tão grande que foi maior do que a alegria de ter outro filho. Porque quando ele escolheu o nome do seu filho, a Bíblia diz que ele escolheu esse nome porque as coisas iam mal na sua família. Não está aqui não, mas eu fui procurar descobrir o que significa esse nome. Porque ele colocou esse nome, ele diz assim, ele deu o nome de Berias porque as coisas iam mal. Eu digo, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui procurar saber. E a Bíblia diz que Berias teve esse nome porque tudo estava mal. Gente, Berias significa fracasso, derrota. Imagina todos os dias da sua vida alguém dizer a você, fracassado. Você é um derrotado. Porque eu penso que foi assim que Efraim se sentia. Porque ele não ia colocar esse nome se ele não tivesse desse jeito. Era a situação real daquele momento. E ainda mais, existem versões que traduzem o nome Berias como desgraçado. Imagina, irmão, todos os dias Efraim decidiu que ia lembrar da morte dos seus filhos, olhando para o outro. Toda vez que Efraim olhava para Berias, ele dizia, meus filhos foram assassinados. Meus filhos foram mortos. Eu estou triste. Eu estou desolado. Mas o que me entristeceu mais foi porque eu fiquei pensando assim, o que é que Efraim queria quando ele botou o nome de Berias no filho dele? Irmão, eu imagino, tá? Ninguém me contou, não está aqui na Bíblia não. Eu digo-vos, eu mesma, eu Lourdinha. Eu imagino que ele queria que todo mundo soubesse. Ele não queria que aquela dor fosse apagada. Ele queria que todo mundo olhasse para ele e soubesse que ele estava sofrendo, que ele estava angustiado, que ele estava se sentindo perdido, desesperado. E quando alguém perguntasse, quem é esse? Ah, esse é o meu outro filho, nasceu agora há pouco. E como é o nome dele? Fracassado. Desgraçado. Derrotado. Se fosse hoje, eu penso que ia para as mídias. Ia para o Face, para o Instagram, para o Stories, para o Direct. Para todo mundo saber, todo mundo entender o que é que ele estava passando. Porque cada pessoa tem um jeito, né? De compartilhar seu sofrimento. Tem uns que não conta para ninguém. Sofre sozinho, chora a noite toda. Fica lá embaixo da cama até amanhecer chorando, mas ninguém sabe, só conta para Deus. Tem gente que só conta para quem vai se importar. Por que adianta contar a dor para quem não está nem aí para você? Para quê? Para quê compartilhar o sofrimento com alguém que não sente a tua dor? Para quê? Não adianta, irmão. Se for para contar, conta para alguém que vai sofrer contigo, que vai orar contigo, que vai clamar contigo, que vai segurar na tua mão, que vai dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar. Ou tem aqueles que tá tudo ruim, tá dando tudo errado, mas está lá, postando
Como é que a gente tira foto da gente mesmo? Selfie. Fazendo selfie. Colocando lá, tá tudo maravilhoso. A vida tá arruinada, mas tá vivendo de like, de curtida. A vida é essa. E ninguém sabe que está sofrendo. E tem aqueles que contam para todo mundo, que conhece, que não conhece, que desconhece, que não sabe nem quem é, que acabou de sentar do seu lado no ônibus e você diz, olha, deixa eu te contar a minha vida. Olha, meus filhos foram assassinados. Eu estou tão triste que eu tive um terceiro, mas eu não quis transformar essa dor. Eu decidi que eu ia continuar com ela e aí eu coloquei o nome do meu filho de Berias, que é para eu nunca esquecer essa marca. Eu nunca esquecer essa dor. E aí, continua a história. Talvez você me pergunte assim, a gente faz o quê? A gente conta ou a gente não conta para ninguém? O que é que a gente faz? Irmão, nem transferir e nem viver de aparência. Transformar a dor. O nosso desafio é transformar a dor. Aquilo que aconteceu de ruim da nossa vida, a gente tem um desafio de transformar isso numa coisa boa. Diz assim, olha, eu fui muito perseguido, mas agora eu não sou mais. Olha, antes eu roubava, é verdade, eu era ladrão, mas hoje eu não sou mais. Antes eu me prostituía, mas hoje eu não me prostituo mais. Antes eu era uma mulher errada, mas hoje eu sigo nos caminhos do Senhor. Olha, eu era um bêbado, mas hoje eu só tenho prazer de beber da água do Senhor. É assim, irmão. É transformando a dor. O nosso desafio é esse. Transformar a nossa dor. Esquecer, a gente não esquece, não. A gente lembra de tudo. A nossa mente é um computador. Está tudo registrado. Mas a gente pode transformar essa dor. Mas Efraim decidiu não transformar. Às vezes a gente está na casa do Senhor há muito tempo. Mas eu estou aqui. Eu não sei se todo mundo aqui já aceitou Jesus. Mas se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, mas eu estou na igreja. Todo domingo eu estou lá. Está num ambiente espiritual, irmão. Não faz a gente uma pessoa espiritual, não. Não faz. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa. A Bíblia diz aquele que confessa com a boca e crê com o coração. Foi assim que Jesus disse. Ele não disse aquele que vai todo domingo, aquele que assiste o culto, aquele que chega cedo, aquele que fica até o final. Não. Ele disse aquele que perseverar até o fim. Esse vai receber a coroa. É isso que a Bíblia diz. Mas vamos chegar na nossa história. Que agora é a hora. Eu vim aqui só para te lembrar hoje, irmão. Trazendo a vida desse homem, que ainda existe uma palavra final sobre a tua vida, amém? Essa ainda não é a última notícia. Você pode reverter isso hoje. Você pode mudar a direção disso hoje. A Bíblia afirma que Berias não aceita a palavra de derrota. Ele não aceita. Agora, olha o que é transformado. Vê o que é ser chamado de derrotado, fracassado. Às vezes a gente fica traumatizado, reverenda. Quando o pai ou a mãe chama a gente de um nome uma vez na vida, a mãe está nervosa, quebrando tudo, pega o sapato. Ô infeliz, desgraçado, eu vou te matar, infeliz, agora. A gente guarda pro resto da vida. Agora imagina uma criança todo dia. Alguém te perguntando. Eu cheguei com minha filha ontem num lugar, veio uma criança e disse, meu nome é Gabriel, qual é o seu nome? Desenrolado ele. E eu aqui só olhando, e o pai também. Eu sou Gabriel, e você, qual é o seu nome? Ela disse, meu nome é Lorena. Agora tu imagina a pessoa chegando para Berias e diz assim, como é teu nome? Ele, derrotado. Oi? Como? Fracassado. Não, acho que eu não entendi bem. Como é? Desgraçado. Imagina uma pessoa ser obrigada o resto da vida a se apresentar. Porque lá não tinha cartório não, irmão. Para a pessoa quando chegasse com 21 anos ir lá pagar e mudar de nome não. Porque hoje a gente pode mudar de nome. Não gostou do nome, quer mudar o sobrenome.
fez 21, paga e muda. Muda de nome. Ah, não quero não esse nome não. Berias não tinha essa opção não, ele tinha que aceitar. A Bíblia diz que o nome dele não foi mudado, ele continuou com esse nome o resto da vida. Mas a Bíblia diz, no versículo 26 e 27, esses 2 versículos, irmão, é para a gente saber que não existe palavra de maldição quando Deus quer abençoar alguém. Não existe palavra de derrota quando Deus quer erguer alguém. Foi assim que aconteceu com Berias. Versículo 26 e 27. Diz assim: pai de Ladã, pai de Amiúde, pai de Elisama, pai de Num, pai de Josué. A Bíblia diz que ele se casou. Essa mulher devia ser uma mulher de Deus, irmão. Essa mulher era crente. Essa mulher tinha Jesus. Porque imagina, casasse com quem? Fracassado. Casasse com quem? Com um derrotado. Casasse com quem? Com um desgraçado. Essa mulher tinha muito Jesus. Tinha muito Deus no coração. Porque sem Deus ela não ia aguentar não. Mas a Bíblia diz que esse homem se casou. E a Bíblia diz que Berias decidiu. Eu estou contando, viu, irmão? É o meu jeito de contar a história. Não está escrito aqui não, mas é assim que eu vejo. Berias decidiu reagir, pastora Sabrina. Ele disse, meu nome é esse, é maldição, é fracasso, mas eu vou reagir. E a Bíblia diz que ele reagiu. A gente acabou de ler o nome dos filhos dele. E a Bíblia diz que Berias, quando se casa, ele tem o seu primeiro filho. E o nome do filho dele se chama... O primeiro filho se chama Cura. Imagina. Berias disse, eu sou curado hoje. O meu pai decidiu se apegar, fazer menção da morte, mas eu vou fazer menção da vida, porque meu filho nasceu hoje. Eu vou enaltecer a vida. E o meu filho vai se chamar Cura. Porque hoje, toda vez que eu olhar para ele, eu vou lembrar. Eu sou curado. Eu sou curado. Essa é a minha alegria. O meu filho se chama Cura. Irmão, eu disse, a Bíblia tinha que falar umas coisas desse homem. E aí, continua a história. Hoje todo mundo vai sair daqui sabendo a história todinha. Do José, de Efraim, do filho de Efraim, do filho de Berias. E aí ele continua. A Bíblia diz que o outro descendente de Berias se chama Ladã. E Ladã significa colocar as coisas em ordem. Que poder! Irmã, esse homem tinha muito Deus. Ele disse, olha, as coisas estão tudo desordenadas por aqui, mas eu vou colocar a minha ordem. A ordem que eu quero é essa aqui. Eu vou colocar isso aqui em ordem. Toda desordem na minha casa, na minha vida, na minha família, acabou aqui. Porque eu, com a vida de Ladã, eu estou colocando ordem. Aleluia. Ele disse, chegou até aqui, não vai continuar não. Mas vocês acham que foi fácil, irmão? Sim ou não? Me ajudem. Será que foi fácil para esse menino, sendo sentenciado a vida toda, a ser um destruído, um fracassado? A gente ensina, né? Na igreja, as mães, nos cultos, abençoe seu filho. Diga palavras de vida, de bênção, de vitória. Tá chateada, mete a cabeça na parede, pô. Mete a cabeça na parede que passa na hora. É igual quando você estiver cansada, entendeu? Você mete a cabeça na parede e dorme. Mas não amaldiçoe seu filho. Agora foi fácil para esse menino todo dia sendo chamado. Alguém dizendo, qual é o significado do seu nome? Ah, o meu é luz. Ah, o meu é esperança, o meu é vitória, o meu é tesouro, o meu é vai dar certo. E o teu? Ah, o meu, eu tenho que dizer mesmo,
Eu preciso mesmo dizer o significado? Não, mas diz aí é o quê? Imagina ele dizendo fracassado, derrotado. Acho que ele se escondia para nem ter que dizer o nome dele. Não foi fácil para ele não, irmãos. Não foi fácil. Às vezes a gente pede a Deus para nos dar uma oportunidade. A gente diz assim, ai Senhor. Eu dizia muito antes. Eu dizia, meu Deus, só me falta uma oportunidade. É só o que me falta, eu só quero uma oportunidade, Senhor, eu só preciso de uma oportunidade. Só que às vezes a gente pede uma oportunidade a Deus e acha que vai vir fácil. Vai vir com os problemas tudo resolvido. Tudo dando certo, irmão. Toda vez que Deus dá uma oportunidade, Ele dá uma necessidade. Toda vez. Você recebe aqui, ó, a oportunidade de melhorar. Mas pode ter certeza, desembrulhe o pacote que tem uma necessidade ali. Uma necessidade de mudança, de melhoria, de estudar, de se preparar, de ir atrás, de trabalhar mais, de se esforçar mais. Tem alguma coisa ali. Não vem de graça nem vem fácil, não. A mesma coisa foi para Berias. Não foi fácil. Com certeza para ele não foi fácil. Mas ele continuou. E a Bíblia diz que ele vai para o terceiro filho. E continua a descendência. E a Bíblia diz que na descendência dele, como a gente leu aí, quem foi o último? Quem foi o último, irmão, que eu disse? Ia no Oriente, cadê? Foi o 27, não foi? Pai de Num, que foi pai de quem? Irmão, Josué é da descendência desse cara. De um homem que tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor fez dar certo. A Bíblia diz quem foi Josué? Foi o sucessor de Moisés, irmão. Não foi qualquer pessoa, não. Foi o homem que Deus levou o povo para alcançar a terra prometida. Era da descendência do fracassado. Era da descendência do derrotado, do desgraçado. Josué era da descendência desse homem. Do homem que tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor muda a história. Sim ou não? O Senhor muda a história. E aí ele foi a descendência dele. E aí eu fiz um resumo final, viu? Porque hoje eu não vou passar muito tempo pregando, não. Eu quero até pedir perdão aos irmãos pelo calor, que os ar-condicionados estão quebrados. A gente se esforçou para a pessoa vir, para consertar ainda essa semana, mas não foi possível. A pessoa ficou de vir essa semana agora, no início da semana, para consertar. E eu peço perdão aos irmãos pelo calor. Mas a gente resiste, irmão. Quando a gente estava atrás do trio, a gente não aguentava? Suava, botava aqui, ó, enrolava o cabelo, prendia. E a gente aqui, ó, atrás do trio, suando e cantando. Né, pastora? Então a gente aguenta, irmão. Berias aguentou a vida toda sendo chamado de fracassado, a gente não vai aguentar um pouquinho de calor. Né? Esse menino recebeu uma maldição. Eu recebi uma maldição. Talvez muitas pessoas aqui tenham recebido uma maldição. Quando criança, quando jovem. Quando eu tinha 22 anos, meu pai ainda era vivo, eu ainda era solteira. Meu pai disse assim, que eu não ia casar. E se casasse, seria com um ladrão. Veja. Foi, irmão. Se casar, vai ser com um ladrão. E eu lembro de ter dito assim, se for um ladrão que se arrependeu, porque meu pai não aceitava, né? Porque eu e minhas irmãs éramos cristãs. E aí meu pai disse, se você vai casar não, e se casar vai ser com um ladrão. Eu disse, mas se for um ladrão convertido, não tem problema nenhum. Eu lembro de ter dito isso, se for um ladrão que aceitou Jesus e foi mudado, não tem problema nenhum. Não mudou? A gente não declara aqui que as coisas velhas não importam mais, o que ficou para trás, é daqui para frente com Jesus. A gente tem que declarar e crer nessa palavra, irmão. Não é só declarar não, é viver. Às vezes a gente diz assim, ai, fulano era um ladrão.
Era um prostituto. Aceitou Jesus, agora é crente, prega na igreja, é cantor. Aí se disser assim, ai, seria tão bom que casasse com fulana. Com a minha filha, não. Gente, irmão, que fé é essa? Ou a gente crê, ou a gente desiste dele. Só tem 2 caminhos. Esse negócio de tá aqui, não dá. Ou crê, ou desiste. Agora, se crê, permanece até o fim, que você vai receber a coroa da vitória. Porque há diferença entre os que creem e os que não creem, entre os que servem e os que não servem. Amém? Talvez você esteja aqui lutando por um filho. Talvez você esteja aqui lutando pelo seu marido. Talvez você esteja aqui lutando pela sua esposa. Talvez você esteja aqui lutando por um amigo, por um sobrinho, por uma sobrinha, por uma mãe, por um pai, né? Mas aí, às vezes, eu até escrevi aqui algo para eu não esquecer. Às vezes a gente está lutando por alguém que a gente ama, alguém que a gente acredita. E aí as pessoas olham para a gente e dizem assim, quem? Fulano? Menina, fulano já está drogado. Tem jeito mais não. Não, mas eu estou orando tanto, eu estou pedindo tanto a Deus por fulano. Quem? Fulano já virou ladrão, menina, agora já está até roubando. Sai daí, desiste que aí, viu, é muito tempo no joelho. Ou então a gente está olhando pela pessoa e dizendo assim, mas eu acredito, mas mulher, fulano é um prostituto. Sai desse caminho, não adianta não. Ou então a pessoa está olhando para ela e diz assim, tu já viste o comportamento dela? Tu já viste o que ela posta no Instagram? Menina, ali não tem mais jeito não. Ali a sentença já acabou, já é uma, não tem jeito, é essa daí, não tem jeito não. Ali já acabou, não é assim? Não tem jeito que a gente está orando, a gente está crendo e a pessoa está olhando para a gente dizendo assim, ali não tem mais jeito. É 30 anos orando, é 20 anos. É 20 anos, aí quando tu sair, chega outra e recebe a bênção. Porque quando era para receber, tu saiu de lá. Tu quis deixar. Aí a parte boa, quem é que vai viver, né, tu? Porque chegou a hora de viver a parte boa e tu não estava mais lá, não estava mais crendo. Desistiu, entregou o jogo, deixou para alguém receber a bênção. Mas eu quero dizer nessa noite aquilo que o Senhor falou no meu coração durante esse dia. E eu fiquei pensando nessas pessoas que têm uma palavra, uma pessoa que está orando, que está pedindo a Deus, que está intercedendo e que nada está acontecendo. Eu quero dizer para vocês aquilo que o Senhor me colocou no meu coração hoje. Deus só precisa de um. Ele só precisa de um para dar continuidade nessa história. Ele só precisou de Berias, e Berias deu continuidade à história da sua família, mas não com fracasso, não com desgraça, não com ruína, mas com perdão e honra. Deus só precisa de um para mudar a história, irmão. Só um. Deus só precisa de alguém que se coloque na brecha, alguém que decida, eu vou continuar orando. Eu não vou desistir de fulano, não. Está todo mundo vendo isso, mas não é isso que eu vejo. Eu vejo outra coisa. Você vê a escuridão. Eu vejo uma luz ali, ó. E é nessa luz que eu vou passar. É nessa luz que fulano vai trilhar e vai ver o sol brilhar de novo. Deus só precisa de um que acredite. Quantos acreditam aqui? Deus só precisa de um. Deus só precisa de um que vá buscar. Hoje eu disse à minha filha, filha, ora por mamãe. Que mamãe vai pregar, ora por mim. E ela disse assim, Senhor, a gente sabe que tem muitas pessoas afastadas, mas eu sei que o Senhor pode fazer essas pessoas voltarem. E naquele momento eu disse, Senhor, eu também creio. Há esperança. Ainda existe a última palavra da parte do Senhor. Ainda esse jogo não acabou. Ainda tem tempo. No futebol, como é o nome que chama? Que dá depois?
Prorrogação. Pronto, irmão, está prorrogado esse jogo. Só vai acabar quando o juiz apitar. E o juiz que dá o último apito é ele. Nem é eu, nem é você. Eu creio que o Senhor só precisa de alguém. Só não sei se essa pessoa é você. Porque quem está sofrendo é você. Quem está passando a luta é você. Você que decidir. Se você é aquele que as pessoas vão contar para você a novidade da semana. Porque sempre tem, né? Quando a gente está orando por alguém, sempre tem a novidade da semana, irmão. Tu já viste o que fulano está fazendo? Aí você tem dois caminhos. Ou você escuta a pessoa dizer, mas menina, não tem jeito não. Ali só dá coisa ruim. É? Pois se prepara para ver coisa boa. Menina, ali dá tudo errado. É? Pois se prepara para ver começar a dar certo. Tem que ser assim, irmão. A Bíblia diz que há diferença entre os que creem e os que não creem, entre os que servem e os que não servem. E você é quem? É dos que creem ou dos que não creem? Dos que servem ou dos que não servem? Porque eu sou dos que servem. Se tiver com pouca fé, vem na minha fé que hoje eu estou crendo. Hoje eu estou acreditando que o Senhor vai entrar nesse jogo. Continuando. Às vezes alguém olha para a gente e diz assim, não tem nada de bom. Fulano, bem que fulano disse. Bem que a mãe disse. A mãe sempre disse que não ia dar para nada. Foi? Pois se prepara para viver restituição. Mas menina, até o pai já desistiu. Não está nem mais... A mãe já entregou para Deus. Porque tem duas diferenças, né? Entregar para Deus e entregar para Deus. Às vezes assim, entrega para Deus, já é dizendo assim, deixa para lá, já se perdeu. Não tem mais jeito não, entrega para Deus. Tem gente que pensa que esperar no Senhor é esperar e não fazer nada. A pessoa pergunta à pessoa, e aí fulano? Nunca saio do Salmos 37, estou sempre esperando no Senhor. E aí, esperando no Senhor, estou numa esperança, estou esperando. Mas esperar não é não fazer nada não, irmão. Porque a Bíblia diz que quem passa a vida olhando o tempo, não planta nada, não colhe nada. Não sou eu não, é a Bíblia quem diz. Se ficar olhando o tempo passar e não plantar, não colhe. Esperar em Deus não é esperar sem fazer nada não. É esperar em Deus sabendo, é ouvir tudo que o Senhor tem para te dizer, porque Ele vai te colocar no melhor caminho. Mas é fazendo alguma coisa, é estudando, é trabalhando, é se esforçando, é orando, é dependendo, é confiando, é buscando, é acreditando. Está esperando em Deus? Estou esperando em Deus, mas estou fazendo a minha parte. Porque quando o Senhor disser, olha, a minha parte eu vou entregar, a minha já vai estar pronta. Quando o Senhor disser, eu vou te entregar o cargo, Senhor, já estou preparada. Vai chegar o teu dia, a promoção, é semana que vem. Eu já fiz a especialização, já estou pronta. É o quê? Atende, mas está precisando disso, precisando daquilo. Tu tem, eu tenho. Tu tem, eu tenho. Tu tem, eu tenho. Tu tem, eu tenho. Já estou pronta. Porque eu sabia que ia chegar a minha hora. Porque eu só precisava de uma oportunidade. Tem que ser assim, irmão. Tem que estar pronto, feito José. Está pronto. Vivi muitas marcas, vivi. Tem muitos traumas, tenho. Sofri muito nessa terra, sofri. Mas estou pronto. É o quê? É o quê que o Senhor tem para mim? Eu estou pronta. É assim que tem que ser. Eu queria que, se você pudesse me ajudar nessa noite, você pensasse, lembrasse, uma palavra que você recebeu. Que marcou a sua vida. Mas aquela palavra naquele dia que alguém disse que marcou a sua vida. Talvez você tenha recebido várias. E aí você tenha dito, pastor, se eu for pensar aqui, são tantas. Eu já recebi tanta palavra maldita, a senhora nem imagina. Não, mas eu só quero uma.
se você lembra dessa palavra. Que essa pessoa falou, talvez nem fosse uma pessoa tão importante, ou fosse uma pessoa muito importante, que você esperava que dissesse algo de bom, mas que marcou a sua vida. Pensou? Lembrou aí desse dia? Lembrou, irmão? Porque tem coisas que a gente nunca esquece, né? Não é verdade? Porque a dor sai, mas a cicatriz fica lá. Eu quero dizer, nada está acima da palavra do Senhor. Nenhuma palavra maldita invalida a promessa do Senhor nas nossas vidas. Nada está acima dessa palavra. Você tem uma palavra? Foca na palavra do Senhor. Acredita na palavra do Senhor. Fulano disse que eu não ia dar para nada, mas eu vou dar. Fulano disse que eu não ia dar certo, mas eu vou dar certo. Fulano disse que eu não conseguia, mas eu consigo. Fulano disse que eu não chego, mas eu chego. Fulano disse que eu não vou ter, mas eu vou ter. Fulano disse que eu não vai receber, mas eu vou receber, em nome de Jesus. Porque aquilo que o teu Senhor tem para mim é para mim. Aquilo que o Senhor tem para você é para você. Então, nessa noite eu vim para dizer assim, seja como Berias, reaja. Eu não aceito. Eu podia passar a minha vida inteira chorando, sofrendo, me lembrando da escuridão do passado, das marcas, dos traumas, dos sofrimentos, das dores, das palavras, das ações, mas eu decidi ser feliz nessa terra. Eu tinha tudo para dar errado, mas o Senhor fez dar certo. Pode ser que essa pessoa seja você. Mas tudo contribui para dar errado, mas tem uma palavra que faz dar certo, que é a palavra dele. Tem tudo para não acontecer. O médico já disse que não dá, mas o Senhor disse, tem um espaço para mim agir. Ainda não é a última notícia. Ainda não é a última palavra, irmão. Tem uma palavra, a última da parte de Deus. Qual é? O Senhor falou? Não, então continua reagindo. Não, então continua buscando. Não, então continua orando. Esse final de semana eu estava na casa da minha mãe, que eu sempre estou no final de semana para ficar com ela. E eu acredito que muitas pessoas sabem que minha sobrinha está bem construindo o testemunho dela. E aí a minha mãe, ela chegou, aí manhã disse, Duda, se organiza, porque tu vai ter filhos. Aí ela disse, eu vou ter filho, vovó? Vai. E tu vai casar. Aí Duda disse, vou? Vai. E não vai ser com qualquer um não, viu? Qualquer pessoa dessa não, vai ser com o homem de Deus. E aí quem está ali, que está escutando, que vê a vida que ela está levando, diz assim, que conversa louca é essa? Não, irmão, é na vida de quem crê. As pessoas pensam que é loucura a nossa vida, mas quem serve ao Senhor está debaixo de uma palavra. Ninguém está acreditando, mas eu estou. Ninguém está confiando, mas eu estou. Todo mundo está deixando, mas eu estou segurando na mão dele. Só se ele mandar eu soltar. Mas enquanto ele não mandar eu soltar, eu estou segurando. Aí ele disse, eu vou casar com o homem de Deus. Aí minha disse, e olhe se não for um pastor. É isso, irmão. Tá todo mundo não está acreditando, mas a avó dela está crendo. E quem é que vai dizer que não? A nossa palavra, a nossa boca, ou é para abençoar, ou é para amaldiçoar. A gente decidiu abençoar. Decida abençoar. Decida crer, decida confiar, decida esperar. Vale a pena servir ao Senhor. Vim todo domingo à casa do Senhor, tá aqui todo domingo e não ter coragem de vir aqui confessar com a boca, crer no coração, não adianta. Tá no domingo na igreja não te dá direito a ser herdeiro, não garante o céu, não garante a promessa, não garante a coroa. É luta, pai. Não é fácil não, é luta de dia, é luta de noite, porque está na igreja declarando que o Senhor é bom, é fácil. Eu quero ver na segunda-feira, quando o diabo se levanta, quando as afrontas começam, quando os julgamentos vêm.
Quando as pessoas olham para você e esperam de você uma palavra diferente. Uma palavra de vida, uma palavra de mudança, uma palavra de cura, uma palavra de esperança, uma palavra de força. Ser crente na igreja é fácil, irmão. Dar testemunho de Jesus é que é difícil. Ter uma vida na palavra é que é difícil. Não é fácil, não. Não sei se você acha fácil, mas eu não acho fácil, não. É difícil. Tem dia que dá vontade de você fazer assim, ó. A sua carne quer jogar tudo para cima, mas a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está sempre pronto. Senhor, não vou desistir. É o que? É para botar num lugar, é. Vou ajeitar até essa cadeira, que é para a pastora não brigar comigo, porque quando essas cadeiras saem do lugar, ela desorienta, irmão. Tem que estar tudo arrumadinha, senão ela desorienta. Você, quando for sentar agora, viu, ajeite logo a cadeira, bote num lugar. Que a palavra a pastora desorienta na hora, quando vê as cadeiras fora do lugar. Tem dia que a gente está assim. Não é fácil, não. Tem dia que a gente só quer chorar. A gente só quer eu só queria chorar, eu só queria entrar embaixo da cama. E ninguém me incomodar, pelo amor de Deus, eu só queria sofrer a minha dor. Eu não queria falar nada. Mas alguém liga para você, então você recebe um WhatsApp. Ora por mim aí. Ora aí por mim que eu estou precisando tanto de uma palavra. Olha, eu liguei para tu, porque eu sei que tu é uma mulher de Deus. Eu sei que tu vai orar. Ora por mim, me ajuda aí. Entra comigo nessa guerra. É ou não é assim? É o Senhor dizendo, você aguenta. Você aguenta. Sozinha você não aguenta, não. Mas comigo no barco você aguenta. Essa tempestade vai passar. As águas vão se acalmar. E a gente vai comer o peixe, irmão. A gente vai comer o peixe, porque se ele entregou o peixe já frito, imagina agora que tem camarão, peixe, sururu. Pelo amor de Deus, irmão, tem que chegar. Tem que chegar esse dia. Agora começa a ser grato pelo que você já tem, pelo que ele já fez. Eu tenho certeza que hoje você está vivendo coisas que você nem imaginava que poderia viver, mas você já esqueceu. Nem lembra mais. Passou a vida comendo macarrão com soja. Aí quando começa a comer camarão todo sábado, todo mês, você diz, meu Deus do céu, eu não aguento mais comer tanto camarão, amor. Eu levo. Digo, aí você se esquece que comer o macarrão com soja, tem que lembrar. Tem que olhar e dizer assim, Deus é Deus. Deus me fez prosperar nessa terra de sequidão. É assim. Então eu vim aqui para te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de graça. Não desiste, fica firme. Aguenta. Porque o fracassado, o derrotado, o desgraçado, decidiu ser curado, decidiu constituir família, ter filhos, liberar cura e ordenar as coisas. Então, se Berias conseguiu com um nome desse, imagina você com o nome lindo que você tem. Você vai conseguir, irmão. Você vai conseguir no nome de Jesus. As pessoas que levantaram, que pensaram, né? Não levantaram, não. Levantaram, não. Só pensaram. Você poderia me ajudar só dizendo assim, eu pensei numa frase que marcou a minha vida. Você poderia me ajudar levantando a sua mão? Eu quero orar por essa palavra. Eu quero repreender essa palavra. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus sobre essa sentença. Eu quero repreender essa maldição. Eu quero repreender nessa noite todo espírito de feitiçaria, de confusão, de contenda, de não dar certo, de não chega, de não aguento, de não consigo, de não dá, de não vai. Eu já cansei de insistir, mas não funciona, não vai, não sai do lugar. Tá tudo dando volta, tá igual o povo procurando a terra, e dando volta, e quando olha tá no mesmo canto. Eu quero olhar por você nessa noite.
Eu não sei se aqui existem pessoas que ainda não aceitaram Jesus. E eu queria, enquanto eu estivesse orando, você pensasse nisso. Pensasse se você não é essa pessoa. Senhor, eu estou aqui, mas eu não tenho coragem de ir. Senhor, eu chego até aqui, mas eu não tenho coragem de ir lá na frente. Confessa com a boca, crê com o coração. A Bíblia diz, aquele que me anunciar diante dos homens, eu vou anunciar o seu nome diante do meu Pai. Aquele que não se envergonhar de mim, eu não vou me envergonhar dele. Talvez você esteja aqui todo domingo, mas você sabe que você não está no caminho. Você sabe que você não está fazendo a coisa certa. Você sabe que faz tempo que você saiu da rota, que você saiu do trilho, que precisa voltar. E não precisa ficar preocupado com ninguém, não. Com o que é que as pessoas vão pensar, o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão imaginar se eu for lá na frente, se eu disser que eu estou sofrendo, se eu disser. Tem gente que às vezes está tão infeliz no casamento, irmão, tão infeliz no casamento, pastora. Mas no Instagram, no Facebook, está só postando status. Para que eu prefiro ser feliz entre quatro paredes, irmão, do que ser feliz de foto, de status. Porque quando a porta fecha, quando a escuridão chega, você está só. Você está sozinha e não pode contar com ninguém. Então não fica preocupada com ninguém, não fica com vergonha. Se você sentir de Deus, de vir aqui na frente e aceitar Jesus, eu não vou insistir, eu não vou ficar apelando para você vir e dizendo, porque eu sei quem Jesus é, eu sei o que Jesus faz, eu sei o que Jesus pode, eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei o que Jesus já fez na minha vida, eu sei o que Jesus pode fazer, eu sei que Ele tem a última palavra. Então, se enquanto eu estiver orando, você sentir, você se levanta e vem. Se não, que o Senhor te dê outra oportunidade. Que o Senhor te dê outra chance. Aleluia! Glorifica a igreja, o nome do teu Deus. Aleluia! Oh, glória ao teu nome, Jesus. Glória, honra, poder, força ao teu nome, Jesus. Tudo isso porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Aleluia! Glória, glória, glória. Aleluia. Ai, Gil, obrigada. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor muda a história, o Senhor muda destino, o Senhor muda a rota, o Senhor troca o manto da infelicidade pela paz do Senhor. O Senhor tira os traumas,